ontem já começou alguma coisa assim a se levantar, mas eu entendo, né, que toda vez que Deus tem um propósito na nossa vida, que Deus começa a nos usar, né, na sua obra, é claro que o inferno se levanta para nos fazer parar. Então, estar aqui, irmãs, para mim agora é uma vitória que Deus tem me concedido por eu estar conseguindo falar com vocês, apesar, né, de tudo que tem se levantado, mas eu sei que são afrontas do adversário também para me fazer parar. Porém, o Senhor é quem nos sustenta e olha só o nosso tema, né? Não temas. E quando Késia, ela me pediu uma sugestão de tema, eu fui olhar assim algumas coisas, fui pesquisar e no início era temer por quê, né? E eu passei para ela e nós voltamos, né, para o não temas, que é a mesma coisa, mas muitas vezes a pergunta é temer por quê, né? Só que às vezes você não tem resposta, né? Por que você está temendo? Você diz, não sei. Porque esse não temas aqui, né, ele está relacionado a não ter medo, né? Nós ouvimos muito falar sobre temor, né, de duas formas. O temor, que é o medo que se tem por diversas situações, circunstâncias e causas, e é o temor que nós devemos ter, o temor a Deus, que é algo totalmente diferente. Que temer a Deus está relacionado à sua soberania, à sua majestade e ao respeito que devemos ter para com Ele, né? Mas o não temas que nós vamos trabalhar, né, nessa nova temporada é não ter medo, né? E para a gente saber por que a gente não deve temer, nós precisamos conhecer o medo. O medo, ele vem em duas vertentes diferentes para a gente hoje. Tem o medo natural, que todos nós, né, já desenvolvemos desde a infância. E esse medo natural, ele é bom, porque ele é um medo que faz você ser uma pessoa que se previne, né? Uma pessoa que se afasta do mal, faz com que você seja uma pessoa que tem cuidado, né? Então esse medo é bom, é natural das emoções humanas. Por exemplo, se eu vejo que ali eu vou passando, eu vejo que ali tem um buraco muito fundo, eu tenho medo de cair naquele buraco. Normal, o que eu vou fazer? Eu vou me desviar dele, né? Se eu tenho a opção de passar numa rua mais escura e numa rua mais clara, normal eu me desviar da rua escura, passar pela rua mais clara, porque eu tenho medo que algo ruim aconteça numa rua mais escura. Mas esses são medos preventivos e que te afastam, né? Se você tem uma fraqueza e você é convidado a ir num determinado lugar, você tem medo de cair na sua fraqueza, o que é que você faz? Eu não vou nesse determinado lugar porque eu tenho medo de desagradar a Deus. Medos que te levam mais próximo de Deus, que te levam a obedecer. Então, até aí tudo bem. Porém, nós temos um medo que impede que a gente viva, né, de forma a aproveitar muitas coisas que a vida tem para nos oferecer. O medo que nos paralisa, o medo que nos faz voltar atrás. E é aquele medo que faz com que você não deixe, por exemplo, o seu filho andar de bicicleta, porque você tem medo que ele caia, né? Você não deixa o seu filho soltar pipa, jogar bola de gude ou jogar simplesmente um futebol, porque você tem medo que ele se machuque. Então é o medo que faz com que você não viva e as pessoas que dependem de você também não vão viver, né? É o medo que te paralisa. Você não viaja porque você tem medo de viajar. Você, antes de viajar, você já pensa, pode acontecer um acidente e eu vou morrer. Pode acontecer um acidente e eu vou ficar muito mal. Então esse medo vai fazer com que você não faça uma viagem, não aproveite momentos bons. Então são medos paralisantes e por aí vai, né? O medo de não fazer alguma coisa que te deram para fazer porque você tem medo de errar, mas aí você nem tenta, porque você fica
tanto medo de errar que você não tenta fazer. Então, por aí vai e a gente começa a entender que é necessário que a gente esteja em Deus, confiando em Deus, para que o nosso emocional seja equilibrado, para que a gente não chegue a esse ponto de ter esse medo que nos paralisa. Porque o medo que nos paralisa, ele atinge a nossa família, ele atinge a nossa vida pessoal, atinge o nosso ministério, né? E por falar de ministério, a gente lembra de Jonas, né? O que o medo fez na vida de Jonas? Fez com que ele desobedecesse, tomasse outro rumo, né? Passasse por situações que talvez não precisasse passar, caso ele não tivesse sido dominado pelo medo. O medo de Sara de não engravidar, né? O medo de não dar tempo dela ser mãe, o medo de Deus não cumprir o que ele havia prometido, fez com que ela tomasse decisões precipitadas. E mais tarde, né, ela teve que passar por consequências prejudiciais, né, à sua vida, ao seu relacionamento, coisas que ela precisou dar voltas para resolver e não havia necessidade se ela não tivesse sido dominada pelo medo. Outro personagem que se desesperou diante do medo foi Pedro, né? Enquanto ele teve coragem, ele andou sobre as águas. Quando ele teve medo, ele se desesperou e ele afundou, né? Mas em tudo isso, né, Deus sempre tem misericórdia, porque Deus entende as nossas falhas humanas. Porém, eu preciso buscar em Deus para que Ele tire de mim esse medo, que não é natural, para que eu possa viver o melhor dele na minha vida. Porque se eu tenho, né, esse medo que me domina, até para fazer a vontade de Deus, eu sentirei e eu ficarei paralisado. O medo, eu vou trazer para a gente hoje, né? Eu não peguei um versículo onde alguém ouviu não temas, porque a Bíblia está cheia dele, né? Muitos personagens bíblicos ouviram ou de Deus, ou do próprio Jesus, ou de um profeta, ou de um conselheiro, né? Um sábio conselheiro, dizer não temas, né? Em muitas situações, muitos personagens ouviram essa frase. Mas como a gente está no início e a gente precisa entender, né, por que não devemos temer, eu vou usar um personagem que temeu. E enquanto ele temeu e ele deixou-se dominar pelo medo, ele tomou decisões erradas. Porém, ele aprendeu que ele deve confiar só em Deus. Então nós vamos falar de um versículo que está em Salmos, no capítulo 56, no versículo 3. Salmo 56, versículo 3. O versículo diz assim: deixa eu pegar aqui. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em outras versões diz: quando eu sentir medo, confiarei em ti. E estudando, né, esse salmo, o que a gente descobre? É sobre Davi, né? Foi Davi quem escreveu. E Davi escreveu esse salmo depois que ele passou por uma situação de medo. E Davi era corajoso, né? Davi era corajoso, porém Davi era muito perseguido. Quando a situação vai se repetindo, né? Você pode ser muito corajoso, eu posso ser muito corajoso, mas situações que se repetem, muita pressão, às vezes vai tirando de nós a nossa estrutura, a nossa estabilidade. Não é que a gente deixa de confiar em Deus, mas a gente passa a se sentir mais vulnerável. E Davi, por mais corajoso que ele fosse, ele era muito perseguido. E nessa perseguição, Saul queria matar Davi, né? Lá em 1 Samuel, deixa eu ver aqui, só para dar uma referência para as irmãs. 1 Samuel 21, do 10 a 15,
está esse episódio que nós vamos falar. Davi estava sendo perseguido por Saul, né? E muitas das vezes Saul queria matar Davi, e ele ficou desesperado, com medo, e ele fugiu para um lugar chamado Gate. Sendo que Gate era a cidade de Golias. Então é assim, Davi mata Golias, né? Inimigo do povo de Israel. Davi mata Golias, ele mata um inimigo e na hora do medo ele foge para a terra do inimigo. Então ele fugiu para um lugar onde ele corria todos os riscos. Ele não era visto como um amigo, ele era visto como um inimigo. Porém, o desespero, muitas vezes, causado pelo medo, traz a cegueira. E você não sabe o que fazer, você não sabe como agir, toma decisões precipitadas e erradas. E aí, o que chama atenção? Você procura refúgio nos braços do inimigo. Quando eu falo inimigo aqui, em pessoas que não estão vivendo o mesmo propósito, que não entendem o teu chamado, que não entendem o propósito de Deus para mim e para a tua vida, mas você não sabe o que fazer, você está com medo e na hora do medo você procura refúgio onde na verdade você não tem. Você procura abrigo onde você não vai encontrar, você procura conselho onde não existe conselho. E Davi, perdido nesse medo, foi para Gate. Chegando lá, reconheceram Davi. Reconheceram Davi como valente, como aquele que matou muitos, que guerreou e venceu muitas guerras. E ali Davi percebeu que ele corria perigo. O medo fez com que ele chegasse a um lugar de perigo. E ele se finge de louco, né? Na hora ele não tinha mais nenhuma estratégia a não ser se passar por pessoa louca diante do rei daquele lugar. Ele percebeu que, sendo reconhecido, poderiam querer se vingar dele. E aí ele finge que ele está louco, que ele é uma pessoa louca, e o que o rei pensa? Esse daí já não é mais bom da cabeça. Para que eu vou querer ele aqui se eu já tenho tantos loucos aqui? E aí mandou Davi sair dali, mandou que tirassem Davi daquele lugar, e Davi fugiu e se refugiou na caverna de Adulão. E eu acredito que foi lá que ele percebeu a loucura que ele fez por estar com medo. O medo fez com que ele colocasse em risco a sua própria vida. E ali ele percebeu o quê? Eu errei quando estive com medo. Quando eu senti medo, eu me desesperei e eu procurei refúgio no lugar errado, na pessoa errada. Eu ia procurar abrigo no lugar errado, na pessoa errada, onde não tinha. Mas agora é como se ele estivesse falando assim para Deus. Senhor, eu tive medo e eu busquei refúgio no lugar errado. Mas agora eu já sei que no dia que eu temer, eu confiarei em Ti. Significa que naquele momento ele esqueceu de confiar em Deus. Naquele momento que ele se desesperou, ele esqueceu quem era o Deus a quem ele servia. E é interessante que em muitos salmos, Davi reconhece que Deus é o seu refúgio. Em muitos salmos, Davi reconhece que Deus é a sua fortaleza. Mas olha a nossa vulnerabilidade, né? Quando nós estamos com medo, esse medo que domina. Então, o que eu quero trazer hoje para a gente? Para esse início, né, de não temas. Que nós não devemos mesmo temer a nada. Às vezes a gente teme que nós estamos passando, né, por uma situação ou uma circunstância difícil e a gente teme o desfecho dessa circunstância. O que pode acontecer se eu não resolver logo esse problema, né? Então, o medo do futuro, né, o medo de que se torne uma coisa ruim, me faz tomar decisão precipitada. Ou me faz falar o que eu não devo falar,
faz com que eu vá aonde eu não devo ir. E há situações em que eu preciso ficar só no esconderijo de Deus. Não é para falar, não é para fazer, não é para ir, é para ficar quietinho no esconderijo de Deus. Porque Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E diante de tantos versículos que me dizem, não temas, né? Não temas o que possa te fazer o homem, né? Não temas, seja forte e corajoso, não temas porque eu te chamei. Então nós precisamos estar convicta de que o Senhor nos chamou, o Senhor nos separou, o Senhor nos dá a estratégia, né, missionária Érica? O Senhor nos dá a estratégia. Em meio às batalhas, o Senhor nos orienta e nos dá armas. Essa semana eu estava lendo sobre aquela mulher que atirou uma pedra no crânio de Abimeleque. O povo fugiu para a torre porque ele estava perseguindo. Ele queria acabar com o povo daquela cidade. Ela foge para a torre junto com os moradores daquele lugar. Abimeleque vai para colocar fogo na torre, mas Deus dá para ela uma estratégia. Sabe por quê? Ela estava no lugar seguro. Ela buscou refúgio no lugar certo. Deus é a torre forte. E quando nós buscamos refúgio nessa torre forte, é lá mesmo que Ele vai nos dar estratégia. E Ele deu para ela uma estratégia de mirar sobre Abimeleque, atirou um pedaço da sua pedra, que era pedra de moer, era sua ferramenta de trabalho, atirou na cabeça de Abimeleque, ele desmaia com o crânio aberto e ali mesmo ele morre. Porque quando você procura o esconderijo, procura o abrigo, sentir medo, nós vamos muitas vezes, mas no momento do medo a gente tem que saber para onde ir. No momento do medo, a gente tem que saber qual é o lugar certo onde a gente vai se refugiar. E é nesse lugar que Deus vai nos dar estratégia para acabar com as artimanhas do adversário sobre a nossa vida. Porque o crânio representa o lugar onde são elaborados os planos. E quando você atinge o crânio do adversário, você encerra os planos dele sobre a sua vida. Tudo aquilo que ele tem planejado para te derrotar, para te destruir, né? Abimeleque ia com toda a força. Abimeleque representa o próprio Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus dá a estratégia. Por quê? Dentro da torre. Então que eu e você possamos saber para onde correr. Não temas é para a gente viver. Porém, no momento da nossa fraqueza, no momento da nossa instabilidade, no momento da nossa dúvida, nós sentiremos medo, né? Às vezes Deus coloca em nossas mãos algo para fazer pelo reino dele e a gente sente medo de não dar certo. Às vezes Deus coloca em nossas mãos um propósito de oração por alguém e a gente sente medo de não conseguir ir além. Às vezes Deus coloca no nosso coração um propósito de falar de Jesus para alguém e a gente sente medo de retaliação. Mas no momento do medo a gente precisa saber para onde ir. Lá dentro da torre tem abrigo, refúgio, segurança, conselho, cuidado, tudo que a gente precisa. Vamos buscar refúgio no lugar certo, porque é lá que a gente vai receber as estratégias e que a gente possa ficar com esse versículo. No dia em que eu temer, eu posso não estar temendo hoje, mas eu posso temer amanhã. Aqui ele está dizendo que existem possibilidades de sentir medo. Então, no dia em que eu temer, eu hei de confiar no Senhor. Né? Graças a Deus, o tempo ainda está sobrando e eu retorno para a Ana Kézia. Amém. Amém, glória a Deus. Já começamos aí a receber, né, irmãs, da palavra de Deus, ensinamentos sobre esse tema tão rico e creio que muito mais o Senhor vai falar ao nosso coração. Mas nesses minutinhos, 12 minutos que nos restam, eu quero perguntar,
Irmã Vanessa, o que você aprendeu nessa manhã? O que Deus falou? Dê uma saudação para gente. A paz do Senhor, meus amados. Tema muito forte, né? Muito forte e faz a gente pensar muitas coisas que nós temos vivido com o Senhor, na presença dEle. E a irmã falou aí de Davi, né? E o Senhor tinha falado comigo no Salmo 34, que fala exatamente, né, desse momento aí de Davi. Davi tinha fugido da presença de Saul, né? E agora ele se encontra aí na presença do rei dos filisteus, né? Por um ato de medo, né? Ele acaba aí cometendo esse ato meio que inconsequente. Só que, irmãs, olha o que Davi escreveu no Salmos 34. Ele escreveu assim: louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aí o versículo 4, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O que acontece? Davi, ele tinha acabado de receber o segundo livramento. Ele fugiu de Saul, agora ele consegue fugir da presença do rei dos filisteus, inimigo do seu povo. E aí ele entende, irmãs, que porque ele clamou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, o Senhor o livrou de todos os seus temores. Então eu entendo que o segredo é a busca, é o clamor, é a gente constantemente, né, independente da dificuldade, dos momentos de aflições, é a gente estar clamando ao Senhor, buscando a Ele, a presença dEle, né? Porque Davi vai dizer que a partir deste momento, em todo o tempo, não importa se o dia é bom, se o dia é ruim, se tem ou não tem aflição, mas ele estará continuamente louvando ao Senhor. E que nessa manhã a gente possa guardar isso, né? Clamar ao Senhor. A irmã falou da dificuldade do dia de ontem. E quando a gente entende que a gente está cumprindo a vontade de Deus, o propósito dele, vai ter luta, irmãos. Vai ter luta, o inimigo vai se levantar com fúria. Mas que a gente permaneça nesse entendimento, né? E clamando ao Senhor, buscando a Ele em tempo e fora de tempo. Né? Palavra abençoada é o que eu compartilho com as irmãs nesta manhã. Amém, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida da irmã Vanessa. As demais irmãs estejam preparadas. De repente vai chegar um convitinho no privado, não rejeite. Eu já falei, nem que seja 5 minutos, 2 minutos, não importa, mas compartilha aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Até esses momentos assim de saudação que você fala, né, aquilo que Deus compartilhou no seu coração. Não temas, fale, Gorete. Peguei no pé de Gorete. Tá bom? Então a gente se vê na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.